Bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Café com Privacidade. Esse que é um programa criado para trazer para você vários conteúdos, casos práticos, dicas de materiais, informações, treinamento, tudo o que você precisa saber para se tornar um profissional de privacidade e proteção de dados super capacitado. Então, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Aqui eu estou sempre trazendo no Café com Privacidade as melhores estratégias para que você aprenda de uma vez por todas como gerir um programa de governança, um programa de adequação em LGPD, da teoria à prática, conquistando independência, autoconfiança, se destacando no mercado de trabalho e aprendendo como funciona um programa de governança LGPD, gente, vocês conseguem atuar em qualquer empresa de qualquer nicho, de qualquer porte. O que você precisa é entender a engrenagem, saber como é que isso funciona, e daí eu tenho certeza que você vai conseguir ajustar e adaptar para aplicar aquilo na realidade de cada uma das empresas, tá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Suzana Cruz, eu sou advogada, sou especialista em privacidade e proteção de dados, sou consultora também em programas de gestão da privacidade. Eu atuo como membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OABDF, daqui de Brasília, e também sou Privacy Manager pela IAPP. E aqui no canal, a minha missão é sempre ajudar profissionais que querem alavancar a sua vida, trabalhando nesse que é um dos nichos mais promissores desse e dos próximos anos. Aqui eu sempre trago situações fáticas do meu dia a dia, realmente coisas da vida real de um profissional de privacidade, porque você entenda a aplicabilidade daquilo no mundo real mesmo. Então é muito conteúdo raiz, muito além da LGPD, tá? Então vamos para o nosso tema de hoje, mas antes de começar, eu só quero rodar a nossa vinheta. Se você ainda não pegou o seu café, pegue um cafezinho para a gente poder bater esse papo aqui. Um minutinho, já volto. Então, hoje a gente vai falar sobre o programa de adequação à LGPD, tá? E eu sempre gosto de falar de programa de governança, eu sempre utilizo esse termo, governança e privacidade, porque são os termos, a gente realmente utiliza esses termos porque grandes instituições, como eu estava falando antes e não estava gravando aqui no YouTube, grandes instituições mundiais, referências mundiais, têm utilizado o termo programa de governança quando a gente vai falar em programa de adequação. Aí a gente traz para o mundo real Brasil e a gente adotou, né? Esse termo, programa de adequação, acabou sendo adotado aqui no Brasil. Mas a própria IAPP, como eu estava me referindo antes, ela tem certificações, várias certificações importantes ali para o profissional de privacidade, e dentro ali do arcabouço que eles têm de programas, eles falam sobre o programa de gestão, programa de governança em privacidade e proteção de dados. Então, esse é o termo correto, que eu gosto também de utilizar aqui nos meus materiais. Mas, de fato, a gente está se referindo a um programa de adequação. A gente está falando em como retirar aquela empresa de um estado de desconformidade com a legislação ou com uma norma e transformar, né? Fazer com que ela vá caminhando para um cenário em que ela vai avançando nos processos internos e vai se tornando, portanto, compliant com aquela lei, com aquele regulamento, com aquela norma específica que essa empresa se submete. Então, a gente dificilmente, mais uma vez repetindo aqui, nós dificilmente atingiremos um estado de conformidade sem a instituição, né, sem estruturação de um programa de governança que contemple ali um conjunto de medidas e atividades que vão, de fato, garantir que aquela empresa estão observando uma legislação. Tá? Então, por que isso? Qual que é a importância disso, né? Sempre que a gente tem uma alteração legal de uma norma ou de um regulamento que aquela empresa tem que observar, ou a criação, por exemplo, de novos produtos e serviços, a gente precisa garantir
que a gente está, de fato, revisando essa nova operação e atualizando os processos para que ela atenda os novos parâmetros ali determinados por uma legislação. Então, resumindo aqui, o que a gente quer dentro de um programa de governança, dentro de um programa de adequação? Realmente retirar aquela empresa de uma situação de completa desconformidade com o regulamento ou com uma lei e ir avançando, estruturando realmente processos, medidas, procedimentos, metas internas, transformando esse cenário para que ela vá, de fato, se tornando, caminhando, né, a direção de estar compliant à medida que ela vai avançando ali na evolução de cada um dos seus processos, tá? Então, trazendo para a nossa realidade de privacidade e proteção de dados, nós sempre teremos uma nova regulamentação da NPD, uma regulamentação para artigos, né? A gente vê que diversos artigos ali dependem de uma regulamentação própria da autoridade. Nós, vira e mexe, né, vamos nos deparar ainda bem com diversos guias, com recomendações. Agora nós temos decisões judiciais que acabam virando também jurisprudências e a gente precisa observar nos tribunais, para quem está aí atuando em tribunal, já vira realmente uma decisão ali que você, né, já toma por parâmetro para diversos outros processos. E como eu falei para vocês, outros produtos, outros serviços que vão sendo incorporados dentro de uma empresa que a gente precisa readequar. Por isso que a gente fala que um programa de governança, ele é um programa vivo, tá? E em relação à LGPD, propriamente dita, a gente não é suficiente, não basta que a gente vá lá e diga que está cumprindo a legislação, né? A gente precisa, de fato, demonstrar que aquela empresa está adotando todas as medidas capazes, eficazes ali de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados, né? Inclusive a eficácia dessas medidas. Essa determinação, ela está lá no artigo 6º, no inciso 10, que é o princípio da accountability, né? Que é a responsabilização e prestação de contas. Então, como que você vai comprovar isso sem estruturar um processo para isso, um programa né, com seriedade, catando aqui, catando ali, você começa fazendo uma área. A maior dificuldade que eu vejo dos meus alunos hoje é realmente não ter estruturado a base. Se você não estrutura, se você não tem um planejamento estratégico para que você consiga atuar, você não vai conseguir, né, de fato, pegar ali, né, entrar em todos os níveis da empresa, em todas as áreas, porque realmente você não vai ter definido ali uma estratégia, um programa. E é isso que eu estou aqui para te explicar hoje. Para dar conta dessa manutenção de conformidade, as empresas precisam sim estabelecer um sistema de monitoramento contínuo que é conhecido como Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados. Então, aqui, quando eu falo programa de governança, estou me referindo a um programa de adequação, é um programa mesmo que a gente vai aplicar dentro de uma empresa. Uma coisa que eu quero desmistificar aqui com vocês. Meu café vai esfriar, por isso que eu tô tomando um cafezinho. Espero que vocês estejam tomando um cafezinho aqui também, porque é o nosso momento de bater papo e tomar café. Sempre que às vezes eu escuto assim, mas eu preciso, Suzana, de um sistema, uma plataforma de gestão que vai me auxiliar nesse serviço, eu não consigo realizar isso sem um sistema. Uma coisa muito importante, sistema é muito importante, faz diferença para quem tem especialmente para empresas muito grandes, né? Faz diferença? Faz. Mas é oneroso, é um serviço, um produto que você vai contratar bem caro. Isso não pode ser interferência, não pode interferir na sua prestação de serviço. Você consegue, sim, realizar esse produto, você consegue entregar para o seu cliente um programa de governança sem necessariamente falar de uma plataforma, de um software que vai te auxiliar nisso. Por que eu estou falando isso? Na Europa, saiu uma pesquisa no final do ano passado em relação a como que estava o cenário mundial da privacidade. Várias empresas foram consultadas.
A Europa, a legislação entrou em vigor em 2018. Foi publicada em 2016, entrou em vigor em 2018. E até hoje, lá, diversas empresas, agora que elas estão começando a investir num sistema, investir mais na área de proteção de dados. Então, aqui no Brasil, é a mesma coisa. A gente ainda está amadurecendo nesse assunto. Muitas empresas, né, têm uma dificuldade tremenda para fazer um investimento e cumprir mais uma legislação. Então, isso não pode ser fator determinante para que você oferte ou não esse produto. Você tem condições, você entendendo a sistemática, você tem condições de fazer isso, independente de estar ali com o sistema ou não. O importante é você começar a estruturar esse programa, né? Fazer com que seu cliente comece ali, pelo menos, a estruturar processos para dar conta, né, dessa adequação LGPD, a estruturação de um programa de governança, para que você comece a caminhar rumo ao compliance de fato, né? Então, desapeguem desse negócio de sistema. É importante, eu utilizo no meu sistema, no meu dia a dia, um sistema, um software. Mas eu confesso que eu tenho ciência que isso impacta sim no orçamento e não pode ser isso o fator determinante para eu prestar ou não aquele serviço para o meu cliente, tá? Então, sempre estou falando aqui para quem está aqui no Instagram, se quiser, clica no link da minha bio, que eu estou no YouTube, e no YouTube eu estou apresentando um PDF, conversando com vocês também. Depois eu vou disponibilizar esse PDF lá no grupo do Telegram, na bio, você também tem o linkzinho do Telegram, você vai lá para o Telegram e pode baixar gratuitamente todos os materiais que eu estou comentando aqui hoje, tá? Então, a implementação de um programa de conformidade com a LGPD, ela vai envolver, de fato, diversas atividades e demandas que vai exigir um grande esforço e investimento de boa parte, né, das organizações. Mas, se bem aplicado, vai ter o potencial de se tornar um importante ativo, que vai agregar muito valor em razão dos inúmeros benefícios gerados em contrapartida a um programa de adequação, como, por exemplo, geração de eficiência operacional, confiança e fidelização dos seus clientes, colaboradores e parceiros. Eita, aqui ficou. Vou corrigir aqui depois, gente. Tá com um risco aqui no meio. Fidelização dos seus clientes, colaboradores, parceiros e prospects que atraem investimentos, novos contratos, novas parcerias. Mitigação de perdas decorrente de violação de dados, né? Eu vi uma matéria publicada no Valor Econômico no dia 21 de janeiro que comprova tudo isso que eu acabei de comentar aqui com vocês. Uma pesquisa realizada pela Cisco comprovou que as empresas já têm observado bastante retorno de investimento em relação à privacidade e proteção de dados. Para cada $1 investido em privacidade e proteção de dados, o retorno é de 2,70 de benefício. É mais que o dobro. E no Brasil, especificamente, que é um dos países com ROI, que é o retorno sobre investimento em privacidade mais relevante, o coeficiente aqui no Brasil é de 3,3 vezes o valor investido. Então, esse é um dado extremamente relevante que você precisa utilizar no momento que você estiver conversando com o seu cliente, né? Então, esses benefícios aqui, eles têm que ser ressaltados o tempo inteiro, porque você imagina, se você investe R$1.000, você vai ter 3,3 vezes mais retorno de investimento daquilo que você, de fato, colocou ali na empresa, né? E como que a gente alcança isso? Como que a gente faz, então, para poder, de fato, implementar um programa de adequação numa empresa? Quais as etapas a gente pode seguir, né? Como fazer? Gente, primeira coisa, você está chegando na empresa, está ali entrando, querendo oferecer um produto, querendo oferecer o seu serviço, a sua prestação de serviços, né, enquanto consultor em privacidade e proteção de dados. A gente tem que passar, inicialmente, por uma fase preparatória. O que é isso? A gente vai desvendar a empresa, vai conhecer a empresa. E ali a gente vai investigar
Por exemplo, quem vai ser o responsável pelo projeto dentro da organização? Existe um executivo ou outros profissionais que estejam envolvidos com o programa? Quem vai te dar apoio, né, nesse organograma? Pode ser essa pessoa que a gente mencionou aqui agora, esse executivo. Depois disso, depois que a gente entende quem que é a pessoa que está encabeçando ali dentro da organização esse programa, essa etapa de começar a se preocupar com a LGPD e instituir realmente processos dentro da empresa para regularizar tudo ali dentro da empresa, o que a gente tem que fazer? Partir para uma definição de maturidade da organização. O que é definir maturidade? É investigar o cenário da empresa atual em relação às normas de privacidade e proteção de dados. Qual que é o cenário dela? Em que pé que ela está em relação à legislação, seja aqui na LGPD, seja outra legislação a que ela atenda, tá? Como que eu defino maturidade? É através de um questionário, de uma avaliação, de perguntas mesmo, que você mesmo pode responder se você tiver acesso a essa informação. Às vezes você está dentro da sua empresa e você quer encabeçar ali o projeto, então você já vai saber bastante coisa em relação àquela empresa. Você, de repente, eventualmente, você pode responder. Ou não, pedir o apoio ali de um responsável, como eu falei, daquela pessoa que está encabeçando o projeto, o executivo, o diretor, que está encabeçando o projeto ali dentro daquela empresa com você. Você pode chamá-lo para preencher junto, ou você pode enviar para ele simplesmente um questionário, por exemplo, por um formulário online, né? Eu, particularmente, eu utilizo esse formulário de definição de maturidade não só para entender o cenário atual da empresa, mas também para investigar ali, para estimar o valor dos meus honorários, da minha prestação de serviço dentro daquela empresa, tá? E eu vou deixar esse materialzinho para vocês lá no grupo do Telegram. Se você quiser baixar, tem um material bem interessante que foi publicado há alguns meses, ano passado. E vale a pena porque vai te auxiliar ali na construção do seu próprio questionário, tá? Então, o que é importante colocar nessa avaliação? O que é importante você contemplar ali dentro desse questionário, né, que nós vamos criar? Claro, o nome da empresa, a descrição da empresa e as atividades empresariais, qual que é a missão empresarial daquela empresa, o que ela faz, né? O que ela entrega. Aí eu sempre pergunto, você tem um link de acesso ao website? A gente consegue ver muito de uma empresa ali no website dela. Se você ainda não teve muito acesso, né? Se você ainda não teve muita informação ao que ela faz, de fato, ali dentro do site você pode investigar, mas não se limite a isso. Vai estudar a empresa no Google, joga no Google, estuda o nicho, qual que é o envolvimento dela no mercado. Imagina que você vai fazer uma entrevista, né? Eu lembro de uma situação muito curiosa quando eu fui fazer uma entrevista, há muitos anos isso. E a pessoa perguntou para mim: você pesquisou a empresa na internet? Você entrou no nosso site? Você viu o que a gente faz? Eu não tinha visto. Mas eu fui contratada, né? Mas eu fui sincera, falei, olha, não vi não. Mas é importante que você não seja essa pessoa, não faça como eu. Pesquisa, vai no Google, joga no Google, pesquisa o máximo que você puder a respeito daquela empresa, a respeito daquele nicho, tá? Definir também quem vai ser o profissional responsável por preencher esse questionário. Vai ser aquele gestor, aquele diretor, aquele executivo que, né, com quem você está lidando inicialmente, ou não, vai ser alguma outra pessoa ali dentro da empresa determinada por ele. Qual que é o cargo dessa pessoa? Né, os dados de contato dessa pessoa. Você tem que colocar tudo isso dentro do seu questionário. Daí a gente passa por uma avaliação da empresa em si. Né? Já falamos aqui de entender qual que é o envolvimento dela no mercado, mas é importante entender a estrutura dela também. Quantos funcionários essa empresa tem? Há empresas vinculadas ao grupo econômico dentro dessa empresa? Quantas áreas tem nessa empresa? Normalmente eu peço organograma ou algum outro regulamento interno garantido ali, o sigilo, né,
apenas para que a gente tenha esse conhecimento. Isso aqui eu estou falando de algo muito inicial, não tem ainda contrato firmado, mas imaginando que já tem um contrato firmado com você, é interessante pedir o organograma ali logo no início para você entender a estrutura daquela empresa, se ela tiver, né? Se ela realiza tratamento de dados pessoais, se a gente está ali no campo ainda de conversa, né? Pré-contrato, durante a proposta, é importante você saber se ela realiza tratamento de dados pessoais e que tipo de dado, qual é a categoria de dado que ela está tratando. Está falando de dados de criança e adolescente, dados pessoais comuns, dados pessoais sensíveis. Qual que é o volume disso? Se for uma empresa, um lojista, por exemplo, qual que é o volume de tratamento de dados estimado por ele? E aí a gente pode pegar por base uma média de quantos funcionários ele tem, quantos clientes ele tem. E qual que é a finalidade principal desse tratamento, né? Qual que é o objetivo, o que ele pretende fazer, entregar com aquilo. A gente está falando de um produto de compra de loja, compra e venda, né? Um produto físico, um serviço. Do que se trata? Aquele tratamento de dados. Aí eu não vou entrar na atividade individual lá dentro de cada uma das áreas. Não, estou falando no macro. Qual que é o objetivo macro da empresa ao tratar aqueles dados pessoais? O que ela pretende entregar? E se ela possui algumas medidas técnicas de segurança organizacionais para proteger esses dados. Essa palavra medida técnica e organizacional, ela aparece na LGPD algumas vezes. E o que são medidas organizacionais? São aquelas políticas, normas, procedimentos internos que vão assegurar o correto tratamento de dados dentro de uma empresa, como, por exemplo, se a empresa possui políticas de privacidade, se existe um encarregado de dados nomeado, se tem um comitê constituído ali, se tem um programa estruturado com uma área interna ou profissionais destacados para essa função, se existe um processo que garante o exercício dos direitos pelos titulares, também é muito importante. Isso tudo é medida organizacional. Se existe um processo de avaliação de terceiro, com cláusula específica, né, de tratamento de dados, anexos de tratamento de dados ali endereçado no contrato. Se já foi realizado um mapeamento de dados, né? Se existe um programa de conscientização e treinamento. E medidas técnicas. O que são medidas técnicas? Se coisas realmente vinculadas, a gente tende a pensar, mas realmente segurança da informação e tecnologia. O que tem de envolvimento nisso? Tem uma área destacada ou uma empresa parceira que presta esse tipo de serviço para você? Tem um controle de acesso, uma gestão de acesso às informações e dados pessoais ali dentro daquela empresa? Quais as medidas de segurança que a empresa dispõe? No armazenamento, por exemplo, onde o dado repousa. Tem algum tipo de configuração que assegura as estações de trabalho ali, os procedimentos que orientem a utilização, por exemplo, de dispositivos móveis, externo, HD, pendrive? Isso são políticas e normas e procedimentos tecnológicos também. Por exemplo, meu computador do trabalho, ele não aceita que eu insira nenhum pendrive aqui dentro, ele não vai reconhecer, ele não deixa eu abrir. E muito menos salvar alguma coisa do computador dentro do pendrive. Isso são medidas técnicas, né? Então, medida que garante ali um backup seguro, uma criptografia dos dados armazenados, existe isso? Isso é coisa que a gente precisa sempre perguntar no momento que a gente está fazendo ali, definindo o cenário, conhecendo a empresa. Se existe um sistema de firewall, antivírus, anti-spam, algum programa de gerenciamento de vulnerabilidade, né, para monitorar e aplicar correções ali no sistema, nos aplicativos. Se existe um pentest, aí é muito tecnológico, né? O pentest é uma forma de detectar e explorar vulnerabilidades ali existentes nos sistemas, né, para simular ataque hacker, por exemplo. Os especialistas em tecnologias que estiverem aqui, contribuam comigo. Eu sempre recebo teste no meu e-mail, né? Esses dias eu achei muito curioso que eu acabei de fazer uma compra de passagem aérea para visitar minha mãe, da Gol. E aí, de repente, eu recebo no e-mail
corporativo uma mensagem falando assim: ah, o seu voo foi alterado. Falei, gente, mas eu não colocaria meu e-mail corporativo lá no site da Gol. Tem alguma coisa errada. Eu fiquei olhando, eu fui lá no meu e-mail pessoal. Aí entrei no site da Gol e falei, não teve alteração de voo nenhum. Então, assim, isso foi um teste que fizeram comigo para ver se realmente eu ia clicar naquela mensagem ou não. A gente sabe que muito do que acontece de incidente está vinculado à operação humana, à atividade do funcionário ali no dia a dia, principalmente no que se refere a e-mail, né? Abrir arquivos que não devia, enfim, várias técnicas que a gente vê aí dos hackers para fisgar as suas informações a respeito desses e-mails, a partir desses e-mails, né, dessas técnicas de phishing. Então, muito cuidado em relação a isso. A empresa tem algum sistema de monitoramento disso ou de prevenção disso? Você tem que saber essas coisas. E avançando, saindo necessariamente dessas medidas técnicas e organizacionais, a gente também precisa saber se a empresa se submete a alguma legislação estrangeira, qual seria essa legislação, né? Se ela realiza transferência internacional de dados, para qual país e para qual finalidade, onde esses dados estão armazenados, e se existe também um processo de higienização de dados. Tudo isso é uma fase preparatória. É muita coisa? É muita coisa, mas isso aqui vai te dar é importante, não pode ser ignorado, e vai te dar uma foto muito clara do nível de complexidade daquela empresa e do que você vai ter que fazer dentro do programa. Esse questionário preliminar que eu mostrei aqui para vocês, ele me ajuda, como eu falei, não só na definição da maturidade, mas também na hora de realizar orçamento, na hora de realizar o mapeamento. Eu posso adaptar esse questionário. E ali eu também consigo adaptar para fazer uma avaliação de risco de terceiro, né? Então, é um questionário muito importante. Estou deixando para vocês no material um guia que foi publicado pelo governo federal, acho que foi pela secretaria. Qual foi o nome da secretaria, gente? Enfim, deixei os materiais lá para vocês. Foi pelo governo federal, só não lembro o nome da secretaria que divulgou. Mas está lá, para você se basear e construir o seu próprio questionário. Tá lá no grupo do Telegram. Depois disso, a gente fez essa avaliação, né, preliminar aqui da empresa, conheceu a empresa. O que eu faço agora? A gente vai formar um comitê executivo de privacidade, um grupo de trabalho. É importante que contenha ali minimamente um diretor, um gerente jurídico, alguém de TI, um gerente de TI, um gerente de SI. Gente, ainda estou um pouquinho. Até hoje eu não recuperei 100% da minha gripe. Não reparem nisso, tá? Outra coisa importantíssima, definir quem vai ser o gestor do programa. Normalmente, a gestão de um programa de governança em privacidade, ela é realizada pelo DPO, pelo encarregado de dados, pelo CPO, né, também, o Chief Privacy Officer. E com o apoio, ele precisa ter o apoio de uma área dedicada, de uma forma exclusiva, né, um profissional dedicado. Normalmente, hoje em dia, como as empresas estão começando, é uma área, o jurídico tem prestado muito suporte, compliance, as empresas que têm o compliance também têm prestado muito suporte. Então, é importante a gente definir também esse gestor aí, que vai responder diretamente para aquele executivo, né? E é fundamental garantir que dentro desse cenário aqui específico da operação, o gestor do programa e a área precisam ter autonomia, que ele tenha autonomia para conduzir esse programa de governança, que ele tenha acesso para comunicação direta, né, com a alta gestão para tomada de decisão estratégica. Tudo que é orientado pela área de privacidade e proteção de dados impacta no negócio. Então, é importante ter uma comunicação direta e eficiente, sempre que possível, também documentada, tá? E ele também não pode ter isenção, enfim, ele não pode ter isenção, não, ele precisa ter isenção, nenhum tipo de conflito de interesse relacionado ali à posição na organizacional. Conflito de interesse, hoje em dia, é muito importante a gente estar preocupado em relação a isso no momento da gente designar
quem vai ser o gestor. E quando que acontece o conflito de interesse? Quando algumas questões, sejam profissionais, financeiras, familiares, políticas ou pessoais, podem interferir no julgamento das pessoas que exercem ali as suas atividades dentro de uma organização, tá? Então, por exemplo, se eu estou avaliando um processo como de um fornecedor, uma contratação de um fornecedor, eu não posso ter ali nenhum tipo de interesse na contratação ou não daquele fornecedor. Tem que ser como um juiz, gente, imparcial. Se eu estou dentro de uma área, até dei esse exemplo esses dias na minha mentoria. Se eu estou dentro de uma área, eu sou o DPO e eu estou dentro do departamento jurídico, né? Estou ali, sou gerente do jurídico, fui designada como DPO. As contratações para a minha área, eu teria um interesse, por exemplo, vou contratar para a minha área um sistema de fazer gestão de contrato. Gestão de processos, a gente tem muito isso no departamento jurídico, né? Precisa de um sistema de gestão de contrato, gerenciar ali os prazos, os processos que a gente tem. Eu tenho interesse naquela contratação? Tenho interesse. E eu vou estar transferindo dados para o meu fornecedor. Então, eu preciso avaliar o fornecedor. Agora, essa avaliação não pode ter nenhum cunho ali, né? Eu não posso favorecer aquele fornecedor porque eu estou na posição de avaliador. O mais adequado seria que eu não avaliasse, que eu tenho interesse naquela contratação, especificamente. Vai ser importante para o meu setor. Dependendo disso, né, a partir disso, pode ser que eu não seja tão imparcial assim. Então, é importante, muito importante, que o gestor do programa ele tenha total imparcialidade, né? Sempre cuidar para esse conflito de interesse. Então, é importante, quando a gente for nomear o DPO, a empresa for nomear um DPO, que se avalie o grau de independência desse profissional no exercício das funções e também a possibilidade dele reportar ali para a alta direção diretamente, e também que ele não tenha interferência nas decisões que vão ser adotadas no desenrolar do programa, tá? Seguindo aqui, sempre documentando isso, tá? Se eu nomeei uma pessoa, um gestor, é importante que eu faça essa documentação também, tá? Seguindo aqui, o que é importante a gente avançar? Passei por essas etapas, fiz a avaliação prévia, designei um comitê, um grupo de trabalho, um DPO ou um encarregado, eu sei quem vai cuidar disso, quem vai ter essa comunicação direta com a alta gestão. É importante a gente fazer uma mobilização inicial ali dentro da empresa. Eu gosto muito de falar da etapa de conscientização e treinamento. Essa é uma etapa permanente dentro de um programa que ela deve ser revisada o tempo todo, constantemente, tá? Importante você lembrar que se as pessoas não aderirem a essa mudança de cultura, o compliance com a legislação, com a LGPD, vai ficar muito mais difícil para você. Então, por que isso é tão importante? Porque muitas pessoas nas empresas hoje tendem a pensar que esses processos de privacidade e proteção de dados vão deixar tudo mais moroso, né? Tudo moroso, tudo devagar, vai começar a ser um bloqueio, que a gente não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Isso não é a realidade, não é que não possa. O que a gente precisa é garantir que o processo está seguindo a legislação. Mas em nenhum momento a legislação vem falar não pode. Não pode tratar dados. Não é isso. Esse conforto que a gente tem que levar para as áreas, para quem está ali na área de negócio, tá? Que a legislação ela não veio impedir o tratamento de dados, mas que é nossa obrigação garantir que aquele tratamento esteja seguindo a legislação, né? E eu já vi muitas empresas também, porque corria o risco de perder o contrato, ter que se adequar às pressas e não passar por essa fase de treinamento e conscientização. E aí, quando você vem com a implementação de medidas, as pessoas não entendem o que está acontecendo. Elas não vão aderir. Elas vão escutar o que você está falando ali naquele primeiro momento e fim, depois elas não vão aderir. Então, a gente tem que estar sempre trazendo para a consciência das pessoas a importância dessa legislação, o que ela é de fato, o que ela representa no dia a dia da empresa, para que isso não interfira, não impacte no seu cronograma. Porque você vai ver que você vai falar ali num primeiro momento, vai implementar um processo, por exemplo, de gestão de fornecedor, e ninguém vai cumprir.
não vai aderir, né? Então, sempre comunicar o tempo todo, seja por e-mail, seja por cartilha, seja por posts em redes sociais internas. É importante a pessoa estar sempre absorvendo aquele conhecimento, o que é dado pessoal. Existe muita confusão dentro de uma empresa, principalmente empresas grandes, do que é dado e o que é dado pessoal, né? Antes a gente vivia num contexto em que tudo era dado para a empresa. E sempre eu ainda me deparo hoje com confusão de que dado empresarial e dado pessoal são coisas distintas. As duas vão ter as suas criticidades, os seus deveres de sigilo, principalmente quando a gente está falando de dados empresariais sensíveis, né, que são sigilos de negócio, segredos de negócio que a gente não pode divulgar, enfim, que tem que ter um acesso, como é que se diz, um acesso controlado daquelas informações, não é todo mundo que pode saber, aquilo não pode vazar. Mesma coisa com dado pessoal. E às vezes esse conceito entre dado empresarial e dado pessoal entram em conflito dentro de uma empresa. Então, cabe a gente sempre estar educando as pessoas em relação a isso. Então, fazer uma abordagem ali inicialmente, para que as pessoas entendam qual que é a criticidade da legislação, qual que é o impacto disso no dia a dia, o que será feito a partir de agora dentro da empresa, e sempre tá trazendo conceitos básicos, assim, pequenos, no dia a dia delas, para que elas vão absorvendo, que elas vão, de fato, né, entrando aquele conceito, absorvendo essa cultura de proteção de dados no dia a dia delas. Então, não ignore essa etapa. Trace uma estratégia, um plano de conscientização e treinamento que você vai rodar de vez em quando dentro daquela empresa. Eu gosto de fazer isso em 2 momentos. Primeiro, essa mobilização inicial, em que a gente vem, antes, né, de começar a fazer o mapeamento, a gente vem com essa abordagem do que vai ser feito, o que é a legislação, os impactos dela, e depois, no segundo momento, um treinamento, e eu gosto de focar por área, porque eu já fiz um mapeamento, eu já sei qual que é o problema de cada uma daquelas áreas, então eu venho com um treinamento mais específico para cada uma delas, sempre com essa abordagem da legislação, mas principalmente com os processos que deverão ser observados a partir de agora, tá? Numa etapa 3, mapeamento de dados, a gente faz o diagnóstico, a gente vai avaliar por área quais as atividades de tratamento de dados que são realizadas dentro daquela área. Aqui dentro do mapeamento, eu vou identificar as atividades de cada uma das áreas, e assim, não é uma atividade macro. Dentro de uma área, às vezes eu posso ter 10 processos que realizam tratamento de dados. Então, tudo isso eu tenho que mapear. Quais as categorias desses dados, o volume de dados que aquela área trata, o ciclo de vida do dado, o que é isso, por onde ele entra, qual o caminho que ele percorre e onde ele finaliza, quando ele vence a finalidade, onde ele morre, onde ele repousa, o que é feito com ele depois, se ele é excluído, se existe um sistema para isso, né? Um método de exclusão de dados, onde ele é armazenado, se eu compartilho esses dados com terceiros e para qual finalidade, quais os terceiros, se eu tenho uma base legal para aquele tratamento de dados. Aí eu venho fazendo a análise de riscos, o que eu identifiquei ali de problema. E aí eu consigo identificar, ter ali uma visão clara de riscos e de impactos e recomendar o tratamento desses problemas que a gente fala, análise de gaps, né? A partir disso, a gente vai estruturar um plano de ação para tratar esses problemas dentro de uma instituição. O plano de ação, o que é o plano de ação? Nada mais é você identificar ali os problemas e implementar passos, né? Quais são, por onde que a gente vai começar no tratamento desses dados, desses gaps, desses problemas que nós identificamos aqui? A gente vai começar por aqueles que representam maior risco para a empresa. O que é que representa maior risco? O que é mais crítico para a empresa hoje? E aí a gente começa a desenvolver ações, metas, né, e prazos para cada uma dessas atividades. A gente avalia os custos disso, o que vai ser preciso fazer. A gente vai, vamos precisar de um sistema para X coisa. A gente vai precisar de um sistema, por exemplo, estou vendo aqui que eu não tenho nenhuma proteção, vou precisar comprar um sistema de firewall. Então, qual que é o custo disso? Tudo isso a gente começa a avaliar e traçar a estratégia dentro do plano de ação. A gente também define responsabilidade, quem vai ficar responsável por tratar o quê, por quanto tempo, definimos um tempo para aquilo.
Também criamos as políticas de privacidade. Como eu falei, nessa etapa eu sempre faço outro treinamento, porque aqui a gente vai implementar processos, né? Nessa fase, depois que a gente traça o plano de ação, a gente começa a vir com a implementação de processos, que a gente chama de book de processos, onde a gente vai fazer a gestão, vai implementar um processo de gestão de solicitação de titular, gestão de fornecedor, você tem que traçar um processo para gerir os seus fornecedores, para avaliar o risco de privacidade dos seus fornecedores. Adequar contratos também é nessa fase que a gente faz adequação dos contratos, que a gente estabelece cláusulas e anexos de privacidade com esses fornecedores. A gente renova, revisa, né, os contratos que já tem, que envolvem tratamento de dados, e a partir dali a gente vai adequar, fazer um termo aditivo. Olha, agora nós temos uma avaliação de fornecedor, vou rodar para você, vou mandar para você. Você preenche para mim, depois fazemos um termo aditivo, para eu entender qual que é o seu cenário em relação à proteção de dados. Eu acho engraçado que alguns fornecedores, quando a gente é contratante e a gente manda uma avaliação de fornecedor, alguns fornecedores ainda não tiveram contato com a LGPD e dão um pulo dessa altura. Outra coisa que você precisa trabalhar com o seu fornecedor. Se ele, eventualmente, você está no meio de um contrato e ele ainda não se adequou à LGPD, ainda não adequou os seus processos, ainda não conhece a legislação, é um momento de você informar para ele, olha, agora eu vou passar por uma avaliação aqui com todos os meus fornecedores, porque eu quero entender o grau de envolvimento que você tem em relação à LGPD, qual que é a segurança que você me fornece em relação a esses dados, né? E isso é um critério para renovar ou não no próximo contrato. É um critério que a gente começa a estabelecer um critério de risco daquele fornecedor e daí avaliar. Eu vou, de fato, renovar com ele daqui 1 ano, 2 anos, enfim. Isso vai te dar um panorama muito claro em relação a isso, tá? Outra coisa, plano de comunicação e gestão de incidente, prevenção de incidente, quais são as medidas que a gente vai incorporar dentro da empresa para prevenir, né? Como eu falei para vocês, os testes que eu participo, de vez em quando eu recebo, tá sempre treinando. Isso além de avaliar, né, a vulnerabilidade, o que o funcionário está fazendo, a gente também consegue prevenir incidentes. Porque isso vai entrando, né, na cabeça das pessoas, as pessoas vão se aculturando ao risco envolvido ali no tratamento de dados. Implementação do Privacy by Design. Privacy by Design é um processo muito bom que serve bastante para a gente estar sempre adequado, né? Que você passa por um processo de mapeamento e depois você sabe que você tem que manter aquela empresa adequada. Então, os processos, coisas novas que entram, novos projetos, novos produtos, novos serviços que vão envolver tratamento de dados devem passar pelo Privacy by Design. É um processo, tá? E ali, depois disso, a gente vai apresentando em agenda recorrente a evolução desse cronograma. Por isso que é importante a gente estar sempre reportando, né? Transmitindo ali os indicadores, o que eu fiz até agora, quantas áreas eu treinei, quantos treinamentos eu realizei, quantas pessoas estavam presentes, quantas áreas eu mapeei, quais os problemas que eu apresentei para vocês, qual o grau de risco desses problemas, quais as medidas que nós implementamos, o tratamento desses riscos, o que a gente vai fazer, em quanto tempo. Tudo isso você coloca num relatório, numa apresentação em PowerPoint, para estar demonstrando ali para a pessoa que te contratou, para a autogestão, para o seu diretor, enfim, se você já estiver dentro de uma empresa enquanto funcionário, a evolução desse projeto. Muito importante você estar sempre demonstrando esse projeto, o que você fez até aqui. Depois nós passamos por uma fase de monitoramento, que é realmente assegurar que aqueles processos estão gerindo adequadamente, estão rodando adequadamente, que a gente tem implementado medidas eficazes ali dentro. E a auditoria também, hoje já tem sido bastante aplicada em algumas empresas maiores, que é investigar se há aderência, se os projetos estão funcionando bem, se estão eficazes, se existe alguma falha nas medidas técnicas e organizacionais que foram implementadas, e a gente revisa na auditoria a aplicabilidade e a eficiência de cada uma dessas implementações que realizamos. E a auditoria, aqui a gente tem uma auditoria de 2 tipos.
A auditoria interna, que ela é realizada pela própria empresa, e a auditoria externa, que é quando vem, de fato, uma empresa especializada para identificar essas falhas e oferecer assessoria e orientação para corrigir essas vulnerabilidades e a melhoria ali dos processos, tá? Gente, hoje é isso que eu gostaria de trazer para vocês, todas essas etapas. Trouxe um lembrete aqui para vocês. A combinação do trabalho árduo e trabalho inteligente é trabalho eficiente. Sem estrutura de governança, muito dificilmente você vai alcançar essa eficiência. Então, não ignore esse processo. Café com Privacidade toda terça e sexta, às 8 da manhã. Hoje a gente falou de fase de adequação. No domingo eu vou publicar no Instagram o nosso cronograma da próxima semana, então não perca. Se você quiser esse materialzinho, como eu falei para vocês no grupo do Telegram, ele está disponibilizado lá. Então, basta você clicar no linkzinho aqui na descrição do vídeo, que você vai ser direcionado para o canal, e lá você pode baixar esses conteúdos gratuitamente, tá? Então, no Café com Privacidade é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Se inscreve se você ainda não se inscreveu, ative as notificações e eu te vejo na próxima terça, então, aqui às 8 da manhã, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.